de som aqui, microfone. Não tem? Acho que tem. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus vive. Amém. E reina para todos sempre. Amém. Salmo 72, abra sua Bíblia, por favor. Salmo 72, versos 1 a 5. Salmo 72, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Amém. Palavra do Senhor, para que saiamos daqui cheios de esperança, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, por favor? Deus Santo, Deus bendito, Rei dos reis e Senhor dos senhores, nos achegamos diante de Ti com o desejo de Te conhecer mais, porque à medida que abrimos a Sagrada Escritura, lemos da Tua Palavra, Te conhecemos mais, Deus. Sabemos mais quem o Senhor é, nos aproximamos mais de Ti. Que ao Te conhecer, Pai, possamos ter o nosso entendimento renovado. Senhor, que ao Te conhecer, o nosso ânimo seja revigorado. Que ao Te conhecer, os nossos pecados sejam confrontados e encontrem perdão em Ti. Que ao Te conhecer, entendamos que Tu tens um propósito para nós, que não termina aqui, que é eterno. E que essa verdade nos guie e nos faça caminhar no tempo que permanecermos nessa terra dos viventes, com uma esperança eterna, sabendo que Tu és o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, coisa boa poder voltar a compartilhar o Evangelho com vocês, compartilhar da Palavra de Deus com vocês, nessa série de mensagens que tem um subtítulo, Mensagens de Esperança. Eu penso que o tempo que vivemos não é diferente em termos de falta de esperança do que de outras gerações. Eu não tenho tanto tempo de vida na Terra, e isso talvez possa pesar contra mim na hora de tirar essa conclusão, mas quando eu olho episódios ao longo da história, eu constato que dias muito maus, dias muito desorientados, muito desgovernados, já se manifestaram na Terra. E nós estamos nesse tempo que hoje é bem assustador em vários aspectos. Nós aqui no Brasil estamos a menos de 100 dias das eleições, que além de colocar deputados nas casas legislativas, vão estabelecer também governadores nos estados e um novo presidente, ou talvez a continuidade do pleito do atual presidente no
governo executivo do nosso país. Governos e suas expectativas fazem parte hoje do Brasil, e aí sim, talvez de uma forma como nunca antes aconteceu, no nosso dia a dia, das nossas conversas, das nossas decisões. E esses assuntos são, irmãos e irmãs, gente querida, muito importantes para nós, sim. São assuntos relevantes. O ponto é que, independente de ser um cristão, ser um evangélico, ser um crente, toda pessoa, qualquer que seja, quer um governo justo. Não é isso que você espera de um governante? Alguém que seja justo. E muitos consideram isso uma utopia. As pessoas falam muito essa palavra, né? Utopia. E o que significa utopia? Eu fui procurar. O dicionário Oxford define utopia como lugar ou estado de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Isso é uma utopia. Você acredita que um lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos é possível? Não precisa responder. Segunda definição do dicionário para utopia: qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Isso é a definição mais maciça do que é uma utopia. E meu irmão, minha irmã, nas sociedades mais avançadas do globo, da Europa talvez, isso continua sendo uma utopia, uma descrição imaginativa. Para muitos, a busca pela realização a ferro e fogo de uma utopia forma toda a sua esperança, toda a sua busca, e muitos, inclusive, apontam para os governantes com essa descrição imaginativa, ou com esse sonho ideal nas mentes e nos corações. A má notícia é que isso não vai se realizar de jeito nenhum. A expectativa tem que ficar muito lá embaixo para a frustração não tomar conta do ser humano. A boa notícia é que temos um rei capaz de cumprir não uma utopia, nem um sonho, mas realizar aquilo que ele mesmo promete em sua própria palavra, como lemos no Salmo 72. Esse salmo, que eu li com você apenas a primeira parte dele, um salmo com 20 versos, é o último salmo do segundo livro. Os salmos são assim, é uma coleção de 150 canções, que são músicas, e dividido em 5 livros. O Salmo 72, que eu li o início com você, é o último, salmo do segundo livro dos Salmos. O segundo livro dos Salmos fala sobre as aflições do indivíduo, quase que maciçamente, e termina com essa nota de esperança de um rei justo, e eterno, um rei que vai governar para sempre. Quando entra na terceira parte, ou no terceiro livro dos Salmos, que vai do Salmo 73 ao Salmo 89, nós vamos ver o reino de Israel se debatendo em torno das suas próprias aflições, por não alcançar a perfeição desse reinado. E temos essa nota de esperança entre o fim do livro 2 dos Salmos, Salmo 72, e todas as canções que vão do Salmo 73 até o 89. E com notas de esperança
ao longo desse livro 3, no meio da aflição dos homens. Esse Salmo 72, irmãos, ele não é um salmo que é considerado messiânico. Ele é um salmo real, um salmo monárquico. Ele fala da monarquia de Israel. E se você olhar na sua Bíblia, acima do Salmo 72, nesse subtítulo, nesse título aí em cima, vai constar o rei justo e o seu reinado eterno. Salmo de Salomão. Existem algumas controvérsias se quem escreveu o salmo foi Davi, apontando para seu filho Salomão, ou se foi o próprio Salomão. Essa controvérsia para nós aqui não importa. O que importa, na verdade, é a descrição de um rei segundo a vontade de Deus e capaz de cumprir o que só Deus poderia cumprir. Havia um anseio, 1000 anos antes de Jesus aproximadamente, quando esse salmo, concordam os especialistas que foi escrito, 900 e poucos anos, quase 1000 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus, o verbo se encarnar. Havia, portanto, em Israel, um anseio por um reinado justo e que tivesse permanência ao longo das gerações. A posteridade, os filhos dos reis, fazendo aquela justiça correr pela terra. E aí no versículo 1 nós vemos a primeira frase do autor, do poeta, do músico que compôs essa canção. Concede ao rei, ó Deus. Concede ao rei, ó Deus. A expectativa de que quem escreve o salmo é de que o próprio Deus conceda, dê, em algumas traduções, revista, faça descer do alto da cabeça até a planta dos pés a justiça, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Percebam, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, dando essa ideia de continuidade, de geração a geração, um reinado de juízo e justiça, um reinado de justiça e retidão. Você pode colocar aí também, um reinado perfeito. E aqui a gente tem um ditado popular: Deus escreve certo por linhas tortas. Esse tipo de coisa precisa ser quebrada entre nós, porque ela vai achando espaço na nossa consciência, nos nossos afetos, nas nossas expectativas, de modo que, por mais que seja pueril, bem pedestre, um conceito como esse, em alguns momentos duros da vida, nós embarcamos nessa ideia. Talvez essa situação aconteceu dessa forma, mas Deus é bom, lá na frente tudo vai dar certo, Ele vai dar vitória, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Eu já ouvi isso de pregadores, em púlpito, minha gente, com a Bíblia na mão, homem falando isso. E o povo, amém, com maior vibração, como se aquilo fosse uma verdade. E não é, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sei que aqui é uma igreja educada, a maioria da nossa audiência é membro da igreja, a audiência é educada aqui pelo púlpito do Bispo Weber, mas como dizem por aí, o seguro morreu de velho, eu estou cheio de adágio popular, eu estou mais tiozão impossível hoje. Fiquei meio constrangido de não estar aqui com meus irmãos, co-irmãos aqui, né? Todos tiozãos, alguns papaizões, vovozões, não estavam aqui, então agora eu vou fazer a piada. Desculpa, gente, pelo amor de Deus. Bispo, eu te amo. Mas eu preciso frisar e corrigir. Como eu disse, seguro morreu de velho. Sempre é bom
quebrarmos alguns conceitos do imaginário popular que formam o jeito que enxergamos a Deus. Deus não escreve certo por linhas tortas, porque Deus é perfeito, todos os seus caminhos são perfeitos. Na criação, Deus fez tudo perfeito. A queda do homem, o pecado do homem que entortou a história. Isso não pode ser atribuído a Deus. Nós somos a linha torta. Deus é que endireita essa linha graciosamente, porque Ele é um Deus de justiça e retidão, um Deus perfeito. E por ser um Deus e um rei perfeito, estabelecendo um governo reto, um governo justo, ele pode, além de rei, ser juiz, julgar. Vamos ler juntos, mais uma vez, os versos 2, 3 e 4, e logo após examinar cada um deles com atenção. Julgue ele, o rei, com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. E aí a ideia de equidade é de justiça e retidão também. No português da Almeida Revista e Atualizada, as variações foram colocadas para o texto não ficar maçante e repetitivo. Então, foi aplicada uma técnica de estilística ao traduzir o material vindo direto do hebraico para o português. Versículo 3. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Percebam a ênfase, gente. Povo, justiça. Verso 4. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Se você reparar o primeiro versículo, a primeira palavra, do versículo 2, julgue. A primeira palavra do versículo 4, julgue. E a ideia do juízo sempre relacionada ao povo. Esse Deus que é rei e juiz, esse rei perfeito e esse juiz perfeito não dirige o seu povo, não governa o seu povo, não julga o seu povo à distância. Ao contrário, lida com o seu povo, trata com o seu povo, chama o seu povo de povo. Julgue ele com justiça ao teu povo e os teus aflitos. Aflitos aqui poderia ser traduzido inclusive como pobres. Algumas traduções vão colocar aqui, ao invés de aflitos, pobres, com justiça. Os montes trarão paz ao povo. A ideia da justiça e a paz, o shalom, o conceito de paz plena e abundante do mundo judaico, que segundo a visão, inclusive tem um trecho de um livro de sabedoria dos judeus que fala de justiça e paz que descem como águas puras dos montes e vem cobrindo o povo com retidão e justiça. Também as colinas atrarão com justiça. Julgue quem? Ele, o rei, os aflitos do povo, ou os pobres entre o povo. Salve os filhos dos necessitados. Esmague ao opressor. A ideia de justiça passa desde a defesa daqueles que precisam ser defendidos, até o juízo e a punição devida àqueles que oprimem. Percebam a perfeição de Deus em cuidar de quem precisa ser cuidado, seja com misericórdia, seja com rigor. Por isso, o Salmo começa com aquela declaração: concede, dá, reveste o rei, ó Deus,
com os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. O ponto, meu irmão, minha irmã, é que esses reis, tanto Davi quanto Salomão, Davi, inclusive, há 2 domingos atrás, na minha última mensagem aqui nessa série, expus um pouco do lado sombrio de Davi, um pouco da imperfeição de Davi. Salomão, à medida que mergulhamos nos seus próprios escritos, percebemos também a sua imperfeição, mesmo sendo considerado o homem mais sábio do mundo, o homem mais inteligente que já pisou na terra. A sua capacitação, a sua inteligência não o privou da sua corrupção, da sua maldade, ou, como entendemos à luz da palavra de Deus, do seu pecado. Ele era, assim como seu pai, alguém perfeito. E por isso, alguém que não podia cumprir em si mesmo tudo o que esse texto fala, considerando só os versículos que estamos aqui. E essa noite eu quero me ater apenas a essa porção da palavra de Deus contigo. Porque Deus julga. Porque esse rei também precisa ser um juiz. Lá em Isaías capítulo 33, versículo 22, o profeta, trazendo esperança a Jerusalém, profetiza: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. A palavra profética aponta para que o rei é aquele que também legisla, estabelece as leis e julga de acordo com elas de forma perfeita. Em Atos dos Apóstolos, e fazendo um voo panorâmico pelo Novo Testamento, na belíssima passagem do apóstolo Paulo pregando aos atenienses, ao finalizar a sua mensagem, um dos grandes modelos de pregação do Evangelho a pessoas absolutamente distantes e na fronteira do entendimento e da cultura em relação à palavra de Deus, Paulo não negou fogo. Nos versículos 31 e 32 de Atos 17, ele disse: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por quê? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A esse que nós erguemos o nosso cálice e o pão durante a ceia, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia e está assunto aos céus à destra do Deus Pai. Ele voltará para reinar e também para julgar, porque isso é parte da sua missão. Paulo, o mesmo Paulo, escrevendo à igreja que se reunia em Corinto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aquela ideia que falei domingos atrás aqui, a nossa concepção é cheia de autopreservação, de autodefesa, de autojustificação. Quando nós somos corrigidos uns pelos outros, na caminhada, na jornada, por vezes, olha, só Deus pode me julgar. Olha, se só Deus pudesse te julgar mesmo, porque nós temos aparato bíblico também para estabelecer um nível de juízo entre homens. Não cabe falar disso nessa mensagem hoje, quem sabe em uma próxima. Mas se até excluíssemos essa ideia do juízo horizontal, um com o outro aqui, ombro a ombro, e considerássemos só a ideia de só Deus pode me julgar,
Tremam com essa verdade, tremam com essa realidade. Eu e você, todos nós, Paulo se inclui, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Por isso, o salmo real, o salmo 72, o salmo destinado ao rei, fala desde o versículo 1, que ele é revestido da justiça e da retidão, dos juízos e dos decretos de Deus. E vemos nos versos 2, 3 e 4, como ele estabelece isso com o seu povo que faz o que apraz, o que agrada a Deus, e o povo, parte do povo, que faz o que não agrada a Deus. No caso, os opressores que serão esmagados, como diz o versículo 4. Deus é misericórdia, mas Deus é rigor, porque Ele é rei e sim, meu irmão, minha irmã, juiz. 2 Timóteo, capítulo 4, ainda sobre essa ideia de Deus, o rei, na figura de Jesus como juiz, diz assim, a respeito do ministério pastoral, do exercício da função que Timóteo, enquanto discípulo de Paulo, exercia. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que o quê? Há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ao estabelecer essa palavra de confiança sobre a vida do seu discípulo Timóteo, Paulo não faz isso a partir da sua imposição de mãos, do seu ministério pessoal, do seu investimento pessoal, da sua autoridade como homem de Deus sobre a vida do jovem presbítero Timóteo. Não, ele faz isso com uma chancela maior do que ele. Aquele que caminha, aquele que vive essa realidade da igreja, nós aqui, não caminhamos segundo uma chancela humana. O bispo dessa igreja não caminha debaixo de uma chancela humana. Caminhamos debaixo dessa realidade, perante Deus e Cristo Jesus. Por isso, tanto temor, tanto tremor na hora de tomar parte do pão, do cálice, na hora de celebrar a ceia, porque nós não estamos meramente diante uns dos outros, estamos perante Deus e Cristo Jesus. Esse Cristo que sim, como celebramos aqui, ouviremos na próxima semana, vive, voltará, ele voltará e há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É por isso que temos que nos aferrar ao anúncio da palavra de Deus hoje. É por isso que temos que nos apegar ao anúncio da boa nova, de que esse Deus, que é rei e juiz, e há de vir para julgar, estabeleceu no tempo e no espaço uma oportunidade para mim e para você entregarmos o governo da nossa vida a Ele. Pegarmos as nossas pequenas coroas, que nós mesmos fazemos para nós, muitas vezes, e jogá-las de lado. Sairmos dos próprios lugares de governo da nossa vida e reconhecer que só Ele pode governar. Só Ele pode mandar, só Ele pode determinar. Ele não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo e perfeitamente em linhas perfeitas e pode desentortar a bagunça que é a nossa vida. Só Ele tem poder para isso. E isso, amados, é tão emblemático, essa expectativa é algo tão forte, para o povo para o qual esse salmo foi escrito, para que aquele povo cantasse, que o verso 5 revela, tem um desdobramento da característica desse rei e juiz. Verso 5 diz: ele permanecerá. Ele permanecerá.
enquanto existir o sol, e é a linguagem poética do Salmo, e enquanto durar a lua, através das gerações. Porque no imaginário do povo antigo, tanto o sol quanto a lua apontavam para a eternidade, o ciclo do dia e da noite sem fim. Na compreensão deles, aquilo apontava numa linguagem poética para a eternidade. E veja, o texto começa dizendo no verso 5, ele permanecerá, ele. Se o texto fala de um rei e do filho do rei, e se toda a concepção, tudo aquilo que o povo judeu esperava, o povo de Israel esperava, da permanência de um reinado, dizia respeito a posteridades de geração em geração, temos aqui, nesse versículo 5, e nesse pronome que abre o versículo 5, o caminho que aponta para esse Rei eterno que é Jesus. Ele permanecerá para sempre, não eles, não os reis. Esse salmo de fato tem um cunho profético, porque nem Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, permaneceu para sempre, nem Salomão, que pode ser tanto o autor quanto aquele para o qual o salmo foi dedicado, mesmo sendo o homem mais sábio que já pisou na terra, não permaneceu para sempre. O único que permanece para sempre é Jesus. Lucas capítulo 1, eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, versículos 32 e 33 apenas. Lucas capítulo 1, versos 32 e 33. Nós vamos ler agora as palavras de Gabriel, o anjo, trazendo o anúncio, o grande anúncio, aquela que ia ser usada de forma sobrenatural e soberana por Deus, para dar à luz ao Verbo que se tornaria carne. Versículos 32 e 33. Vamos ler a promessa daquele que permanecerá para sempre, enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Verso 32 de Lucas 1. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E o seu reinado não terá fim. O reinado de Jesus não terá fim. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele permanecerá, Salmo 72, verso 5, enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Em dias de aflições pessoais, de buscas generalizadas por utopias, nós podemos nos apegar a uma verdade. Eu creio que o que acabamos de ler é verdade. Você crê assim também? Estamos diante da verdade. Por mais que as situações concretas das consequências de uma realidade torta ao nosso redor possam sugar e vampirizar as nossas esperanças, nós temos uma fonte de vida eterna naquele que permanece enquanto dura a lua e enquanto dura o sol, de geração em geração, para sempre, que é Jesus. Os reinos, os governos temporais, eles podem até ser bons, mas o adágio popular, mais uma vez, diz: tudo que é bom dura pouco. Sim, de fato, humanamente, as coisas boas passam. Talvez um pleito bom, um governo bom, possa vir
é fato ou não. Eu acho que o fato está mais para não, mas aqui não há espaço para essa conversa. Mas o ponto é que temos uma realidade para muito além de 4, ou 8, ou 12, ou 16 anos, e a minha matemática não é boa, porque eu sou de letras. Mas o fato, meu irmão, minha irmã, é que temos um rei que reina de forma justa, reta e perfeita, que dura para sempre. O adágio popular não cabe para ele. Sim, Deus é bom, mas Deus é mais do que bom. Ele é justo, Ele é perfeito e Ele é rei. E um rei eterno. Um rei que permanece para sempre. As coisas boas, as fases boas podem passar nas nossas vidas. Muitos de nós, com algum tempinho já na terra dos viventes, podem ter bons momentos que lembram e talvez hoje não estejam nos melhores dias, ou o contrário, podem lembrar de dias mais amargos e hoje está num pasto mais verdejante. Eu dou graças a Deus que eu estou nesse momento. Eu já tive dias, 5 anos atrás eu cheguei aqui todo depauperado. Graças a Deus hoje eu estou num outro momento. O Senhor é bom, mas eu não tenho controle do dia de amanhã. Eu não tenho controle da próxima hora, do próximo minuto. Mas eu tenho a minha vida entregue àquele que tem o controle de tudo eternamente e de forma perfeita. O meu convite a você, de forma muito simples, a todos nós aqui, é que entreguemos o governo da nossa vida, ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. Talvez a maioria de nós aqui se perguntar: quem aqui é salvo? Quem aqui já fez a sua confissão diante do Senhor? Quantos são batizados? Jesus é seu Salvador? É claro que muitos vão dizer: sim, Jesus é meu Salvador. Mas o propósito eterno de Deus contempla muito mais do que sermos salvos. Essa palavra pode ser forte, contundente até, mas ela precisa ser trazida para compreendermos que a salvação tem um propósito: nos tornar pessoas que seguem em obediência a Jesus. Lembra lá de Mateus capítulo 28, texto muito conhecido. Ele fala na grande comissão aos seus discípulos que eles vão e façam discípulos. A gente esmiuçou esse texto no fim de semana passado com as gerações aqui na igreja, com jovens e adolescentes. Passamos por isso, jovens, adolescentes e adultos também, né? Tinha um número interessante de irmãos reunidos pensando sobre isso. E o que vimos ali? Que o objetivo de Jesus, ao ordenar os seus discípulos a fazerem discípulos, era que eles tornassem, assim como eles deviam ser, pessoas obedientes ao Rei. Pessoas obedientes àquele que recebeu toda a autoridade do Pai, Jesus. O objetivo, portanto, é pensar com você, nos momentos finais dessa mensagem, nessa verdade. Precisamos entregar o governo da nossa vida a Jesus. Todos nós. Nós não nos convertemos. É Deus que nos converte. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando somos convencidos de tal, não podemos permanecer governando as nossas próprias vidas, achando que pela nossa própria experiência, pelos bens que acumulamos ao longo da jornada da vida, por patrimônio, por diploma, pela autoridade dos cabelos brancos, ou pelo vigor da juventude, ninguém escapa do autogoverno. Muitas vezes os jovens, pelo seu vigor, pela sua força, e um certo senso de indestrutibilidade, a turma acha que é feita de adamantio. Vocês entenderam, agora eu estou falando para os jovens. Vocês acham que, ok, com o imaginário cheio de Marvel, DC Comics e tudo mais, Star Wars,
Eu sou do tempo do Guerra nas Estrelas, falar Star Wars para mim é difícil. E vocês vão seguindo nessa trilha, achando que estão vivão e vivendo. E muitas vezes governam a própria vida. Outros podem governar a própria vida porque adquiriu patrimônio, adquiriu dinheiro, tem uma carreira estável, né? Isso é muito comum, tem uma turma aqui, inclusive dos jovens, militando nisso. Vou fazer o concurso, e maravilha, vai mesmo. Vai para me dar presente depois de ter grana, para me dar livro de presente, tem umas enciclopédias. Eu vi a enciclopédia do Assis Pro, bispo, linda, de 6 volumes, ia ficar linda na estante. Passa no concurso e me dá de presente pro tiozão. Mas o ponto é que achamos que ao adquirir essa estabilidade de um bom emprego, a gente pode governar nossa própria vida. Lê do engano. Aos mais experientes, com as suas vastas cabeleiras brancas, tem alguns aqui, né? Ou não tão vastas. A gente pode dizer, não, já vivi muito, já passei por isso. Ô garoto, eu sei como é que é. Eu ainda ouço isso, eu fico todo feliz quando eu ouço um ô garoto. E aí a gente acha que pelo peso da experiência da vida, as cicatrizes, né? A gente gosta dessa jornada do herói. Passou por muita dificuldade, passou por muito problema, venceu na vida. Não tem aquele conceito, cheguei lá. É bom sim. Mas isso não te dá também o direito de governar a sua própria vida, de achar que você tem o controle de tudo. Nenhum de nós temos a capacidade disso. Talvez por isso a gente tenha que aprender com os mais jovens entre os mais jovens e os mais experientes entre os mais experientes, os mais velhos entre os mais velhos. Porque quanto mais estamos nesses extremos, talvez mais dependamos uns dos outros, não é? As crianças dependem de nós. Minha esposa está lá com os bebês na sala. Os mais idosos, por mais sadios que possam estar, lúcidos, nós precisamos acompanhar o ritmo deles e ajudá-los também quando for necessário. E por vezes, já por ter alcançado mais sabedoria, chegam ao ponto que precisam reconhecer que não têm capacidade de governar a própria vida. Bem como os bebês nem conseguem expressar, os que ainda não falam ou aprendendo a falar, não conseguem nem expressar. E, consequentemente, não conseguem governar a sua própria vida. Talvez a gente tenha que aprender nesses extremos. O ponto é que temos para onde olhar, e mais ainda, minha gente, para quem olhar para governar a nossa vida de forma justa, reta, perfeita e eterna. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é o Rei Jesus. Todos nós, sem exceção, precisamos ter a nossa vida governada por Ele. Ser salvo, ser lavado e remido no sangue de Jesus, passar por um curso de catecúmeno, descer as águas batismais, tudo isso é importante, é fundamental na formação espiritual do crente. Mas se queremos ser um povo que amadurece na longa obediência de seguir a Jesus, precisamos entregar o governo, o controle, o comando da nossa vida a Ele. Como fazer isso? E aqui eu parto para a nossa conclusão. Em primeiro lugar, reconhecendo a verdade de que só Jesus é esse Rei pleno e perfeito, capaz de julgar a todos, irmãos. Só Jesus. O texto fala: concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao Filho do Rei. Como trazemos isso para as nossas vidas? Como reconhecemos isso e aplicamos essas verdades, pelo menos 3 que eu vou destacar aqui. As pessoas já me perguntaram, por que 3? Porque por vezes é mais fácil de guardar. Então são 3 verdades a respeito desse Rei. Em primeiro lugar, Ele cuida dos necessitados. Verso 2, julgue Ele com justiça o teu povo
e os teus aflitos com equidade. Deus cuida dos necessitados e não se engane, você é um necessitado, por mais rico que você seja. Talvez quanto mais rico você seja, mais necessitado você seja, em especial dele e da direção do Altíssimo. Ele cuida dos necessitados. Como isso vai moldando a nossa consciência, irmãos? Como isso vai moldando as nossas ações como gente de Deus, quem foi salvo e entregou o governo da sua vida a Deus? Uma vida orientada ao cuidado do próximo, ao cuidado do outro, ao cuidado dos domésticos da fé, e aí falando no ambiente da igreja. Entender que Jesus é o Rei que cuida dos necessitados, e se nós queremos ser esses que seguem a Jesus, vai imprimir em nosso coração uma consciência que não é sequestrada ou dominada por qualquer ideologia que tenta sequestrar e dominar a ideia de cuidar dos pobres e aflitos. É uma mensagem libertadora para os discípulos de Jesus saber que Ele, o Rei, cuida de todos os necessitados e nós, como igreja, somos parte desse cuidado no seu governo e domínio eterno. Eu ainda penso em falar a respeito disso com mais profundidade aqui, porque quando me detive nesses 3 versículos, e aí Salmo 72, verso 3 também diz: os montes trarão ao povo, trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça, verso 4, julgue ele os aflitos ou pobres do povo, salve os filhos dos necessitados, esmague ao opressor. Ao estudar essas passagens, eu resolvi fazer um exercício de exame e interpretação da palavra, de buscar ao longo das Escrituras as menções claras e expressas do cuidado de Deus em relação a pobres, aflitos e necessitados. Sem consultar os manuais, sem consultar aplicativos, eu fui no texto, me detive metade de um dia nisso. E nessa escavação, nessa busca, nessa exploração, eu localizei 44 passagens diretas sobre isso. Pode ter mais, mas pelo menos 44 vezes na Bíblia, Deus deixa bem claro o cuidado dele com pobres e necessitados. Isso é uma verdade e nós precisamos guardar essa verdade em nosso coração e aplicá-la na nossa vida à medida que somos pessoas engajadas com o cuidado uns dos outros, a começar com os domésticos da fé, até estender os braços para aqueles que se encontram na orfandade da vida. Segunda coisa que precisamos guardar, à medida que entregamos o governo da nossa vida a Ele, ao Rei Jesus, temos que ter a certeza de que Ele condena os opressores, Ele condena os malfeitores. Numa era de injustiça, das mais absurdas, eu guardei para mim que eu não ia comentar, porque por vezes eu faço esses comentários dos jornais, do dia a dia, quando trago uma mensagem aqui, mas o clima está tão deletério, tão pesado, puxando tanto para baixo, que eu decidi não falar disso. A boa nova, ela tem, a notícia ruim, ela por vezes tem pernas mais rápidas do que a boa notícia. Eu não quero correr com a má notícia, eu quero acelerar a boa notícia. Mas eu não posso ser inconsciente e deixar de denunciar o que precisa ser denunciado. O ponto é que a melhor denúncia a respeito dos malfeitores dessa era é anunciar que temos um rei chamado Jesus, que voltará para reinar. E quando ele voltar para reinar, a palavra diz que os reis da terra se prostrarão diante dele. E ele há de julgar, como a sua palavra mesmo diz, todos os que oprimiram, todos os malfeitores. A melhor denúncia que pode ser feita é essa diante de todas as más notícias ao nosso redor. Ele há de condenar os malfeitores. Como eu e você, tentando parecer-se com Jesus, tentando obedecer Jesus na longa jornada de obediência na terra, pode aplicar essa verdade no dia a dia, buscando fazer
aquilo que agrada ao Pai. Buscando as boas obras, pratiquem as boas obras. A prática das boas obras que tem da sua grande coroa, a maior das boas obras, anunciar que Jesus veio, venceu a morte, vive e voltará. Nesse 4V que sempre o bispo anuncia aqui, quero deixar uma dica para vocês. Se tem uma dica de evangelização, gente. Por vezes as pessoas pensam, mas evangelizar. Você tem aqui um roteiro de evangelização. Anunciar que Jesus veio, venceu, vive porque Ele venceu a morte e o pecado e o diabo e voltará. Ele voltará para cumprir o que prometeu. E até lá, como um maior ato, não com uma mentalidade revolucionária, mas uma mentalidade de vida e de reino, sermos o oposto da opressão, sermos aqueles que praticam as boas obras, a começar a boa obra de anunciar a boa nova. E as boas obras do dia a dia, onde mentes cheias da palavra de Deus, com corações infundidos pelo poder do Espírito Santo, manifestam-se em mãos que expressam compaixão a todos que precisam, e não são poucos ao nosso redor. Então, se tem uma forma de aplicar essa verdade, ele vai vir para condenar os opressores. É não se encontrar entre os opressores. É não se encontrar entre aqueles que praticam o mal. Simplesmente obedeça o rei. Faça a vontade do rei. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, porque em terceiro lugar, e essa é uma das melhores partes do Evangelho, Ele reina para sempre. Ele é perfeito. O governo dele não tem fim. O governo dele não precisa de reeleição. O governo dele nem precisa de eleição, porque Ele nos elege para servi-lo. Ele reina e reina para sempre. E isso precisa encher e renovar o nosso coração e nos dar essa esperança que eu tenho tentado compartilhar com vocês nessas mensagens. A esperança de que temos alguém que governa a nossa vida. Não seja alguém que tenta se governar. Por favor, em nome de Jesus, eu tenho ardentemente buscado viver isso, porque eu sei que essas três verdades, Ele cuida de necessitados, e eu sou um entre necessitados. Ele condena os opressores e os malfeitores, e eu fui salvo de ser um opressor e um malfeitor, enquanto pecador. E hoje sou chamado para viver uma vida de compaixão, uma vida de que porque fui salvo, eu vivo com a expressão das boas obras. Se fundamenta nessa verdade. Ele reina para sempre. Ele reina para sempre. O que nos espera não tem hora para acabar. Estava ouvindo aqui o bispo falando e meu coração foi tomado por vezes, irmãos, eu não consigo, em função da agenda do dia a dia, estar em todo encontro de oração, uma agenda prioritária para nós. E ele falou, da dinâmica, 30 minutos de adoração e louvor, 30 minutos de intercessão, 30 minutos de palavra, de 19h30 a 21 horas, e pensando, meu Senhor, vai chegar o dia, quando Maranata, a hora vem se cumprir, que não vai ter fim, que estaremos na presença do Rei Eterno sem fim. E nós precisamos ansiar por isso. Esse anseio pela presença do Rei precisa remodelar a nossa forma de ver a realidade. Porque essa realidade que temos aqui, ela é temporária, ela é passageira. Mas o que nos aguarda, a verdade que nos aguarda é eterna, dura para sempre, dura
para sempre. Seja você um cristão evangélico, seja você um visitante que não reconhece-se como um evangélico, a todos nós, o convite é: entregue o governo da sua vida a Jesus. Vamos ficar todos juntos de pé, por favor. Eu peço que você se ponha de pé, em reverência ao Rei dos Reis. Eu creio que Ele está no meio de nós, eu creio na sua palavra